Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Connosco hoje temos Adalberto Campos Fernandes, foi Ministro da Saúde, recentemente foi nomeado Coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde, também esteve bastante envolvido até aqui na Rádio Observador, num programa que tínhamos durante as presidenciais, numa altura em que se calhar o atual Presidente da República não tinha tantos apoiantes assim, ou pelo menos não eram tão visíveis. Foi agora nomeado precisamente pelo Presidente como Coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde. No atual quadro parlamentar, esta não é uma missão impossível, conseguir um acordo político numa área tão sensível com tantos problemas. Eu sei que não vai com detalhe, mas queria que, genericamente... Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu tenho um compromisso que já vos transmiti, que não vou entrar em grandes detalhes sobre aquilo que vamos fazer, porque talvez seja esse o segredo principal de nós podermos ir até algum sucesso. É não estarmos agora a dizer em público aquilo que procuramos fazer. Agora, a diversidade democrática existe hoje como existirá sempre e existiu na confrontação entre os partidos, as propostas e as ideias, mas a vida também nos tem mostrado que o confronto pode perfeitamente conviver com o acordo. E do desacordo pode surgir uma ideia comum, e nós temos seguramente em Portugal, não apenas na saúde, mas em muitas outras áreas, temos ideias que unem a sociedade. Agora, repare, se me pergunta se eu acredito em consensos absolutos, a 100%, poderá haver uma ou duas coisas, ou três. O que pode haver é consensos muito alargados em muita coisa, e esse é o caminho que nós perseguimos, não apenas na saúde, mas eu acho que devíamos perseguir nas restantes áreas setoriais, porque menos ruído e menos diferenças que muitas vezes são artificiais, e pensar mais nos objetivos, que é, no final do dia, o que é que nós vamos deixar, que país vamos deixar para os nossos filhos. E isto vai ter vai trabalhar nisto numa base cotidiana, ou seja, vai falar com pessoas, e a ideia é seguir o estilo do Presidente, de ser tudo mais reservado e não publicitar esse encontro. Se repara, eu vou ser fiel, por um lado, àquilo que o Presidente da República, enquanto candidato, disse durante a campanha, depois, enquanto Presidente, já disse em 2 ou 3 intervenções públicas, inclusive no 25 de Abril, e naturalmente que eu entendo que a reserva, para quem procura promover acordos ou entendimentos entre partes, a reserva é um ingrediente essencial. Nós falamos do que fizemos, nunca devemos falar daquilo que vamos fazer. Falando especificamente sobre si, o facto de ter sido Ministro de um governo PS não pode complicar esta tarefa, principalmente, por exemplo, do maior ceticismo por parte do PST, talvez não, mas até do Chega, não pode acontecer. Sabe, uma das vantagens que a passagem do tempo tem e a idade tem é que nós ficamos com o escrutínio e com a nossa vida exposta, e portanto eu acho que ter sido alguma coisa na vida não é nenhuma circunstância cadastro, tenta ser currículo, e se há pessoa que, independentemente de ter exercido funções num governo do partido, pensa pela sua cabeça, julgo que me farão essa justiça. Eu não tenho nenhuma obediência a não ser a obediência essencial à minha consciência, e naturalmente tenho o meu quadro de valores, e o meu quadro de valores enquadra-se, olha, se calhar em áreas no partido do que eu sou originário, o Partido Socialista, como o Partido Social Democrata e tantos outros, onde há valores eu estou, e portanto não será por isso que nós estaremos desalinhados. No dia em que foi anunciada a escolha, creio que até estava num evento onde também estaria Pedro Passos Coelho, não tenho a certeza disso. Sim. Estavam lá os jornalistas e foi logo apanhado, inclusivamente pelo jornalista do Observador no local, e fez uma breve declaração, mas há uma frase que diz que é que não há partidos de primeira e partidos de segunda. No atual contexto, um partido, por exemplo, como o Chega, estou a dizer porque PS e PST já têm um património, um histórico de se encontrarem para grandes questões estruturais. Sim. Esse de ser partido com a dimensão que tem não deve ser ignorado? Olha, agradeço-lhe ter feito a referência a esse almoço, um almoço extraordinário, com quase 200 pessoas, e o seu colega ou a sua colega que lá estava tiveram a ocasião de ver que na sala estavam pessoas de todos os quadrantes políticos. Não estava apenas o Dr. Pedro Passos Coelho, estava muita gente do Partido Socialista, de outros partidos mais à esquerda, mais à direita, muitos deputados, e portanto isso significa que as pessoas, quando discutem temas fora daquilo que é o ardor da ação política, podem estar juntos.
Quanto à questão do Chega e esta ideia de partidos de primeira e de segunda, repare, um democrata não pode ser democrata em dias alternados. Eu posso ficar desagradado com aquilo que, por exemplo, se passa hoje na cena internacional, com o presidente norte-americano e com a sua disforia. Posso ficar encantado, como fiquei com o discurso do rei Carlos III em Washington, mas o presidente norte-americano foi eleito pelos americanos. E, portanto, não há cidadãos cujos votos sejam de primeira categoria ou de segunda categoria. Aos partidos que estão em desacordo com as ideias desses partidos, o que cabe não são cercas sanitárias. O que cabe são corrigir os defeitos que os eleitores percepcionam que eles têm e, naturalmente, ser, naquilo que estamos a procurar perseguir com este entendimento, ser eficazes na ação política. Se os partidos tradicionais forem eficazes na ação política, por exemplo, se não forem opacos em matéria de transparência do exercício de cargos públicos, e podemos falar disso também, que foi matéria, se de facto nós todos fizermos melhor, o combate é pela escolha dos eleitores. Quem está na vida partidária e na vida política tem que perceber que disputa o quê? A atenção, o respeito, a curiosidade e a vontade dos eleitores votarem em si. Não é com um ambiente de queixinhas, aquele menino é mau, ou portou-se mal, é pior do que eu, que nós vamos lá. E, portanto, às vezes parece que nos partidos tradicionais há uma abordagem um pouco infantil, eu diria imatura, deste processo. O Chega está aí, tem 23%. Bom, os partidos do arco democrático, que assim que se reclamam, e do meu ponto de vista bem, têm que fazer pela vida para roubar desses 23% o maior número possível de votos e reconquistar a confiança dos eleitores. Saiu do governo depois de vários braços de ferro com as finanças, até ficou famosa aquela frase do somos todos centeno. Houve na altura cativações, falta de verbas para a sua área. Essa estratégia foi o início da descapitalização do SNS, com a meta do déficit a superar sempre a questão da eficiência. Eu acho que vale a pena, até para a memória futura, clarificar essa frase. Essa frase, eu aliás alertei o Primeiro-Ministro de que no debate de urgência que me tinha sido pedido no Parlamento ia preferir essa frase, porque eu penso assim. Eu sou verdadeiramente contra a ideia da acumulação de déficits. Sabe porquê? Porque os déficits geram sempre, ao final do dia, dívidas, e quem paga as dívidas não somos nós, são os nossos filhos. Portanto, eu acredito que um país deve trabalhar num quadro de equilíbrio orçamental e, ao contrário do que se pensa, eu tinha uma excelente relação com Mário Centeno e tenho. Outra coisa é dizer se nós podemos continuar nesse almoço que o Rui referiu. Eu disse isso, se nós podemos continuar nesta espiral da despesa em que em todas as frentes os portugueses estão a gastar muito dinheiro através dos impostos no SNS, com uma enorme ineficiência, estão a gastar muito dinheiro na frente privada através de terem de adquirir seguros de saúde e subsistemas, e finalmente a despesa privada direta, extra financiamento intermediado, porque repare, Portugal é hoje, enquanto a média na Europa é inferior a 15%, os pagamentos diretos ultrapassam os 30%. Eu disse isso nesse almoço, nós não aguentamos tanta despesa, sobretudo se essa despesa estiver assente em cima de uma enorme ineficiência. Nós podemos pagar menos impostos se as áreas setoriais todas forem mais eficientes. A saúde precisará de dinheiro para quê? Para compensar melhores profissionais, para reter o talento, para trazer mais médicos para dentro do sistema público, isso é verdade, mas seguramente não para obrigar os cidadãos a andarem a gastar dinheiro em 3 sítios, porque efetivamente não encontram um alinhamento entre as suas necessidades e as respostas que procuram. Mas eu falava aqui de Mário Centeno, sabendo que tem essa relação mais próxima ou que tem uma boa relação com ele, até porque em tempos disse e defendeu que daria um bom Presidente da República. Quando havia uma indefinição, isso foi aliás aqui, na Rádio Observador, quando havia indefinição sobre o quadro de presidenciáveis na área, digamos, do centro-esquerda e na área do próprio Partido Socialista, eu sugeri esse nome. E, enfim, ele não acabou por não estar disponível e felizmente tivemos a disponibilidade do António Jansuri, que foi eleito com uma grande maioria e está a ser, do meu ponto de vista, embora eu seja suspeito, um excelente Presidente da República. Bom, não foi esse o destino de Mário Centeno, mas o que eu lhe queria perguntar é se ele daria um bom Primeiro-Ministro ante-velho esse futuro. Não tenho dúvida nenhuma em lhe dizer que daria um Primeiro-Ministro, embora eu olhe para o Partido Socialista agora e parece-me que é preciso introduzir um sistema de, como há na saúde, de listas de espera, de gestão de listas de espera, porque a fila de candidatos é tão grande que eu já não sei quantos é que estão na fila. É normal porque os partidos na oposição têm esta turbulência e eu não vejo isto como nenhum drama. Agora, deixem o José Luís Carneiro ser líder com calma, com tranquilidade, e acho que é preciso dosear um bocadinho a ansiedade. O que é bom para a população, para os eleitores, é que vê que o PS tem verdadeiramente um pipeline que é inesgotável, não é? Mas essa convulsão que é normal, que está a dizer que é normal num partido na oposição, a verdade é que no caso do Partido Socialista
acabam por ser líderes condenados a não, a não irem às legislativas. Não sei. Acha que vai ser assim também? Com Não sei, sabe que estávamos há pouco em off a falar de futebol. Como sabe, eu sou benfiquista, faço aqui a minha declaração de interesses e, portanto, estou feliz por razões indiretas. Mas na política é muito perigoso, sempre foi muito perigoso, fazer prognósticos antes do fim do jogo. Nós tivemos um governo com maioria absoluta, com uma das maiores maiorias absolutas, a segunda maior do Partido Socialista, que caiu por causa de uma coisa que nós hoje ainda não percebemos. O Dr. Montenegro já esteve para cair várias vezes, eu não sei, o Espino Viva, todas essas questões. Portanto, o que nós queremos em Portugal era uma vida normal. Um cidadão comum, eleitor, o que é que pretende para Portugal? Uma vida normal, que é, por exemplo, uma legislatura durar 4 anos. Era uma coisa boa. Quando uma legislatura dura 4 anos, os governos fazem pela vida e mostram o que valem. No final desse tempo, os eleitores avaliam e olham para a alternativa e dizem, bom, entre o que está e o que vem, o que é que eu acho? Agora, até lá, esta turbulência, eu acho que gera... Olha, falávamos da cocriação, gera criatividade, gera fulgor. Talvez fosse boa ideia não exagerar, não é? Esta demarcação de Eduardo Cordeiro é o começo de uma oposição interna a José Luís Carneiro e faz sentido esta demarcação nesta altura do campeonato? Sabe, eu não sou, parafraseando aqui o Dr. Pedro Nuno Santos, eu não sou um especialista em tática e, portanto, eu não sei se isto é tática, se é vontade, se é uma pulsão de energia, de motivação. Não vejo nenhum drama sobre isso. Sabe, eu sempre entendi que nas empresas, nas universidades, na política, os líderes que estão em funções devem estar a ser permanentemente desafiados, porque se tornam melhores. Um líder forte é um líder que se confronta com desafios, que não está acomodado. Portanto, eu creio que quer o Duarte, quer o Pedro Nuno, quer outros que possam aparecer, ao manifestarem-se a disponibilidade, estão a desafiar... Este regresso de Pedro Nuno Santos acrescenta valor à bancada do PS ou vem criar mais ruído? Isso é uma pergunta que lhe tenho que fazer a ele, porque efetivamente é uma decisão individual, respeitável, e eu não queria estar a fazer a minha apreciação sobre isso. Ele terá as suas razões, tem o seu direito, foi eleito deputado, é um mandato que lhe está atribuído e, portanto, essa manifestação de vontade dele, aliás, foi correto quando fez aquela afirmação pública, foi bastante correta até do ponto de vista institucional, com o líder, não deixando de ser um elefante dentro da sala, porque efetivamente, não é? Entrou com estrondo. Na série de recados que deu, José Luís Carneiro até foi mais poupado. Não, agora, o que eu vos digo é que tinha entrado de tromba. Os líderes têm que ser desafiados. Por exemplo, no governo, o Dr. Luís Montenegro está permanentemente a ser desafiado por cenários alternativos ali. Com os seus colegas de almoço. Tudo para o bem dele. Só os partidos que não têm desafios internos é que se acomodam, e um partido que se acomoda morre. Veja a Iniciativa Liberal. Quer dizer, nós temos que ter uma permanente um desafio para que os líderes se afirmem como corajosos, como bravos, como capazes de ser líderes, porque um líder não é alguém que chega a um sítio e entrou num lugar para a vida. Ele está todos os dias a fazer pela vida. Deixa-me perguntar sobre o atual Presidente da República, que disse em campanha que bastava o acordo da UGT para dar luz verde a uma reforma laboral. Não acabou assim por contaminar as negociações sobre o pacote com esta pressão que é muito grande sobre a Central Sindical? Fazemos então aqui, puxamos a fita atrás, vamos à campanha eleitoral e eu peço a vossa ajuda para recuperarmos a memória. Qual foi o candidato presidencial que não se pronunciou sobre uma matéria tão relevante para o país como era a alteração das leis laborais? Houve algum que não se tenha pronunciado sobre isso? Mas foi um compromisso assumido de forma muito clara, imagino que o Dr. Luís Marques Mendes tinha sido eleito. Uhum. Imagino que o Almirante Gouveia Melo tinha sido eleito. Ou o Dr. Coutinho de Figueiredo. Estávamos a falar de algo que era essencial porque tinha uma importância política e social forte. O Presidente manifestou a sua posição porque quem foi votar nele foi, digamos, esclarecido no sentido de qual seria a sua posição, porque a lei cairia já não nas mãos... A pergunta é se isso não acabou por condicionar as negociações e a própria UGT, que tem agora um bocadinho este peso em cima, não é? Depender dela quase não creio, veto, uma aprovação. Seria muito útil várias coisas. Primeiro, que se percebesse que um Presidente da República ou um candidato se move num quadro de valores e de referências. Pensa sobre os Estados Unidos, pensa sobre a defesa, pensa sobre as leis do trabalho, pensa sobre a vida de todos nós. Se não, passa a ser um notário ou uma espécie de representante emblemático, mais um dos símbolos da República. Dito isto, esta ideia de que a UGT está às ordens do PSD ou do PS é errada. A UGT terá lá, com certeza,
pessoas que são militantes dos partidos. Mas o GT tem autonomia própria, como tem a CIP. A CIP não está à ordem de nenhum partido nem de nenhum governo. Deixemos que os parceiros sociais continuem a conversar com o governo. Eu creio que o governo tem dado sinais de procurar esse entendimento. E esperemos que isto não se transforme no estreito Hormuz para o governo, porque efetivamente um bloqueio infinito. Este bloqueio não seja infinito e haja luz. Aliás, eu procuro a luz e eu sinceramente, e falei já há bocado em termos desportivos, eu estou desejoso por ver a luz ao fundo do túnel. Mas se nesse caso, e como dizia, o Governo tem parecido fazer um esforço para chegar a acordo, mas se o GT de facto ficar de fora e a reforma passar apenas com os votos de direita no Parlamento, deve contar com o veto do Presidente, na sua opinião? Ouça, eu acho que o Presidente vai fazer aquilo que disse. Vai ver o que é que lhe chega à Secretária. Porque nós estamos a fazer juízo sobre algo. Ele pronunciou sobre um anteprojeto, como aliás todos os candidatos presidenciais. O anteprojeto era um anteprojeto. Algum dos senhores conhece o documento atual com as 188 alterações? Mas o ponto dele não era exatamente as medidas. Era o acordo do GT. Era haver ou uma legitimidade por via daquilo que estaria no programa de governo e o segundo ponto é o acordo com a coincide, olha, repare, se o GT se afasta do acordo, provavelmente é porque o conteúdo das medidas que estão no acordo não é, do ponto de vista da percepção da própria GT, boa para os trabalhadores. E, portanto, esta questão, a leitura que o Presidente fará, será feita por ele próprio, no momento certo, quando o documento lá chegar. E, depois de passada esta fase final da negociação que está a haver. Eu vou-lhe dizer uma opinião que é estritamente pessoal. Eu acho que o Governo meteu-se, de facto, numa camisa de 11 varas. Porque esta matéria não tinha sido apresentada aos eleitores na campanha eleitoral. Era uma matéria que é divisível na sociedade portuguesa e, naturalmente, que tem que ser feita com uma grande preparação e com um grande trabalho de diálogo com os diferentes parceiros sociais. Chegados aqui, o Governo percebe que, não tendo sido possível o acordo na concertação social, a pior coisa, o pior nightmare, o pior pesadelo que o Governo pode ter é ter que negociar isto com o Chega. Você já sabe o que é que o Chega quer. O Chega quer votar contra. Porque não quer ficar ao lado do Governo numa matéria tão sensível. Ainda assim, o seu eleitorado é um eleitorado, muitas vezes, de pessoas que são afetadas por estas medidas. E, portanto, o que é que o Chega diz? O Chega quer dialogar, mas quer votar contra. Qual foi a melhor maneira? Previsível. Baixar a idade de limite da reforma. Podia ter sido outra coisa qualquer. Foi esta. Portanto, as conversas estão feitas e o Governo sabe que negociar com o Chega é ter qualquer coisa que não corresponderá aos interesses estratégicos do Governo em matéria de leis laborais. E este sinal de baixar a idade da reforma já é um sinal de qual é a intenção de voto final do Chega. Portanto, ou há acordo na concertação social, ou há de facto aqui uma reviravolta do ponto de vista estratégico, ou eu creio que isto podemos ficar como estávamos. Precisamente há pouco, quando dizia que os candidatos pronunciaram-se, toda a gente sabia se vencesse Coutinho Figueiredo, seria a favor, não ia vetar a legislação laboral. E toda a gente ficou com a ideia que, sem acordo com o GT, o Presidente António José Seguro, portanto, os eleitores, quando votaram nele, ficaram com a ideia que ele travaria em Belém essa lei. Portanto, não sei, houve um artigo que o António Galamba escreveu aqui há 2 dias que diz isso precisamente, que sem acordo na Constituição Social é muito difícil ao Presidente não vetar. Olha, eu acho que há aqui um aspecto que deve ser aclarado, que é: o Presidente não tem porta-vozes. Tem pessoas que o respeitam, que são próximos dele, que têm confiança política nele, mas ele não coarta a liberdade de nenhuma das pessoas que estão próximas dele dizer o que pensam. O António Galamba exprimiu a sua opinião, a sua ideia, aquilo que ele faria. Mas eu não vejo nisso uma posição do Presidente da República. Vejo a posição do António Galamba, como eu estou também aqui a dizer umas coisas que são a minha opinião, não é? E sobre a sua posição, parecia-me que estava a dizer que esse compromisso que os candidatos tinham com o eleitorado deve ser cumprido. E o compromisso de António José Seguro foi haver um acordo na Concertação Social, em particular com o GT, ou no mínimo com o GT, para que pudesse civilizar a lei. Mas eu acho que é mais o conteúdo da própria lei. Porque, repara uma coisa, o Governo, nós não somos aqui, lá está a ver, não somos aqui, isto não é preto nem branco. O Governo cometeu esta imprudência de lançar o projeto. Pronto, ok, lançou. Os argumentos do Primeiro-Ministro, alguns deles são aceitáveis. Nós temos problemas de produtividade na economia há muitos anos. Resta saber se eles se devem apenas e só à vertente dos trabalhadores ou se é também uma dimensão tecnológica, de inovação empresarial, etc., que também é das entidades patronais.
Essa matéria é uma matéria que sugeria, ou digamos beneficiaria, ter havido uma discussão prévia, aberta e profunda com a sociedade civil. O que é que nós podemos fazer para melhorar? Eu já vi muita gente dizer, até António Bagão Félix, salvo erro, que não é pela lei que o país deixa de ser mais competitivo. Mas quer dizer, toda a gente que tem um espírito aberto percebe que algumas melhorias progressivas em relação às leis podem ser feitas. Essa parte não foi realizada, mas eu iria a uma expressão de um amigo meu de há muitos anos que me diz que as melhores reformas e as melhores transformações são aquelas que se baseiam no método das aproximações sucessivas. E aliás, eu uma vez em Paris, esse meu amigo dizia-me que normalmente os melhores efeitos, os melhores resultados nas transformações são pelos pequenos efeitos, pelas pequenas causas, pelos ganhos, digamos que às vezes são milimétricos. É preciso subir a escada não aos lances, aos saltos, mas subir de grau a degrau. Se calhar, se o Governo quisesse, com a UGT agora, recuar um pouco e aproximar-se das posições da UGT, em vez de subir um lance de 10 degraus, subia 3, e daqui por uns anos nós podíamos estar a fazer uma nova release. O problema é esta ideia de que as reformas têm que ser o resultado de uma grande discussão. E ou é assim, ou é assado. Bom, isso não é reforma. Isso é, de facto, trabalhar para conservar os bloqueios. Porque a sociedade é feita por pessoas que têm posições diferentes e, portanto, ou se juntam pelo mínimo denominador comum, ou então não há. Deviam ser baby steps. O líder do PS disse que conta com António José Seguro para levar o PSD a negociar mais com o PS. O Presidente, que já agora é bicampeão, porque ganhou 2 vezes seguidas, a primeira e a segunda volta, ainda tem essa... Exatamente. Deve ter esse papel, não? Não, mas qual foi o Presidente da República em Portugal relativamente ao qual os atores políticos e sociais não procuraram, digamos, de alguma forma, alavancar, retirar vantagem, enquadrar, condicionar, etc. Todos, basta ver, desde a fundação da democracia, todos os presidentes passaram por isso. É natural que o líder do Partido Socialista diga isso, é natural que o líder do PSD diga outra coisa qualquer, mas um Presidente da República não está imune a esse tipo de pressões, tem que estar preparado para elas, mas faz aquilo que a sua obrigação de juramento lhe obriga a fazer e a sua consciência. Quer dizer, um Presidente só está obrigado a 2 coisas. A sua consciência, em primeiro lugar, e é o juramento constitucional que faz de fazer cumprir a Constituição da República. E não fragiliza o líder do PS estar a pedir esta proteção? Não me parece. Eu penso que isso faz parte da lide política normal e, portanto, não creio que o fazer o pelo... Repare, podia acontecer os partidos mais à esquerda a apelar ao Presidente, se o Presidente é de esquerda, para vetar, os da direita, se o Presidente é de direita, para fazer outra coisa qualquer. Aconteceu com Marcelo Rebelo de Sousa, com Mário Soares, com Cavaco Silva, com Jorge Sampaio. Esta semana foi apresentado o PTRR, que tem um horizonte para 8 anos, ou seja, para lá desta legislatura. Devia ter sido negociado previamente com a oposição. Bom, vamos à pureza dos princípios. Quando eu apresento um plano que ultrapassa o meu mandato, mais que não seja por razões de delicadeza institucional, eu devo falar com aquele que pode eventualmente vir-me a substituir no final desse meu mandato. Depois trata-se de uma matéria de regime e de Estado. Trata-se de medidas que são estruturais e que vão alterar profundamente aspectos ao nível quer da vida das pessoas, quer das infraestruturas. Sim, portanto a minha resposta é sim. Se eu decido fazer um aeroporto, naturalmente faz todo o sentido falar com os partidos no Parlamento, sobretudo aqueles que têm a possibilidade de vir a ser governo. Bom, Luís Montenegro diz que incluiu, por exemplo, da parte do Partido Socialista, 60% a 80% das propostas. Isso aí é suficiente, tendo em conta que não... E admito que tenha falado, não sei se falou ou não com o Partido Socialista, admito que tenha falado, mas a minha resposta à sua pergunta é claramente que sim. Quer dizer, nós, quando são matérias de Estado e matérias que ultrapassam os mandatos dos governos que estão de plantão, é uma questão até, eu diria, de delicadeza cívica. Deixa-me voltar aqui a Belém. O Presidente defendeu também que os donativos a partidos no discurso do 25 de Abril devem ser públicos. Ao mesmo tempo, o PSD parece ter uma vontade mais de proteção dos partidos políticos. Uma maior opacidade seria um diploma a ter a oposição em Belém? É preciso lembrar o papel de António José Seguro enquanto deputado e o que foi a vida parlamentar dele e a luta que perseguiu em matéria de transparência e de escrutínio público. E eu, tendo visto as cerimónias do 25 de Abril, fiquei com alguma preocupação pelo discurso do Presidente da Assembleia da República,
que levantou questões que merecem discussão, mas provavelmente num debate na Faculdade de Direito sobre a reforma do sistema político, não naquele momento e naquela circunstância. Por outro lado, eu espero que o PSD não cometa um harakiri ético em termos de política, porque de facto não se para o vento com as mãos. E não é preciso dizer que os políticos, do ponto de vista do sentimento do Calimero, são mal pagos e por isso lhes é permitido fazer tudo e mais alguma coisa, que nós contrariamos aquilo que é hoje a sensação de lodo, que é independente da vontade da política, porque infelizmente a disfunção da justiça gera nas pessoas uma perplexidade, uma incomodidade e até uma revolta que está com consequências. Tendo a justiça as dificuldades que tem, a última coisa que nos faltaria era o governo ou um partido, melhor dizendo, um partido que sustenta o governo, ter hesitações sobre isso. O escrutínio é essencial. A questão dos salários políticos posso discutir, mas o escrutínio é essencial. Se não for feito pelas instituições, é feito por vós, pela comunicação social. O Presidente escolheu a Ilha Terceira como palco do 10 de junho. Isto não é arriscado, tendo em conta que os Estados Unidos pediram para usar a base até junho. É compreensível ter os Estados-Maiores das Forças Armadas, maiores figuras do Estado, ao lado de estarem a aterrar drones assassinos, ou a ideia é mesmo a afirmação de soberania? Não, arriscado é abdicar daquilo que é a dignidade de um Estado, ainda que pequeno e frágil, e que, tendo uma importância estratégica que tem perante um grande parceiro, não renegando essa aliança e essa condição de parceria, que se fecha e que se remete a uma condição de subordinado. Eu acho que foi uma feliz escolha do Presidente da República, a afirmação de uma soberania de um país que, sendo pequeno, tem dignidade política, tem dignidade, digamos, no contexto, no conceito internacional, que é um aliado natural dos Estados Unidos, mas que não é um aliado, digamos, anónimo, não é um aliado, digamos, obediente, que não tem olhos e ouvidos. E eu acho que o Presidente da República, não só no que disse, mas nesta intenção, dá um sinal que vem na linha, eu falei nisso do princípio, então farto-me de o referir. O discurso do rei em Washington é o discurso do mundo, é o discurso que o mundo gostaria de ter feito perante o Presidente americano. Mas, claro, o rei de Inglaterra tem um poder que o Presidente português não tem. Mas o Presidente português está a dizer que, apesar de pequenos e fracos, nós podemos não abdicar da nossa dignidade e dos nossos valores em matéria de política externa. E tem sido o Presidente português mais crítico da administração Trump do que propriamente o governo português. Isso dá um bom equilíbrio ao país ou pode revelar uma fragilidade de não haver um alinhamento total entre São Bento e Belém nesta matéria? Não, desalinhamento nenhum. Agora, repare uma coisa, o governo português também está, penso que, a corrigir a trajetória, porque, repare, imagino que eu sou seu amigo, você é muito poderoso e tem muito dinheiro. Está a fazer algo com o qual eu discordo. Eu não deixo de ser seu amigo e seu aliado e lhe dizer, olha, eu acho que estás a fazer mal, eu acho que não devias ir por aí. Ora, qual é o problema de um país pequeno e um aliado manifestar algum desconforto, alguma divergência, não quebrando os laços, sobretudo que são laços que estão inscritos em tratados e em compromissos que são compromissos firmes. Agora, nada disso, acho que o governo dele próprio também já dá alguns sinais de procurar ir mais por uma posição europeia, não renegando aquilo que é fundamental. A aliança com os Estados Unidos é essencial, a NATO não pode acabar, a NATO sem os Estados Unidos acaba e o Presidente americano está lá, tem mais 2 anos de mandato, a seguir virá outro e os Estados Unidos continuam 250 anos depois. Muito bem, vamos avançar agora para a fase do carne ao peixe, estamos a chegar ao fim, tem que escolher uma de 2 opções. Não há, portanto... Eu também tenho que escolher uma música no fim, não se esqueça disso. Vá pensando nisso. Quem é que preferia apoiar numa campanha das legislativas como cabeça de cartaz pelo Partido Socialista? Eduardo Cordeiro ou Mário Centeno? Olha, eu não tenho atividade partidária e, portanto, eu não me manifestaria sobre nenhum. Acho que são os dois personalidades com grande qualidade. Talvez eu, da minha maneira de ver a vida e a minha apreciação da vida pública, eu apreciasse mais um estilo mais executivo e mais tecnocrático. Pronto, e não querendo ser desagradável para com o Eduardo Cordeiro, uma vez que tenho que responder, talvez apoiasse o Mário Centeno. E agora aqui outro dilema: o Benfica campeão na próxima época ou um pacto para a saúde fechado, mas a ver o título fugir ao Benfica no último minuto da última jornada por 1 ponto? Minha cara amiga, eu, correndo o risco de vir a ser expulso na próxima Assembleia Geral do Benfica, prefiro o pacto à saúde e sacrifico uma época à vitória do Benfica
E seria o Sporting campeão nesta... Não necessariamente, eu nessa matéria até podia ser o Braga, que também veste vermelho, e portanto ficaria talvez mais tranquilo. Devíamos ter juntado ou 2 épocas ou mais alguma competição para ver se vacilava. Que mulher socialista preferia ver candidatar-se à liderança do PS? Marta Temido ou Mariana Vieira da Silva? Olha, acho que ambas têm as suas qualidades, mas eu, de facto, entre essas duas hipóteses, eu procuraria uma terceira ou uma quarta alternativa. Para terminar, preferia o regresso de Bernardo Silva ao Benfica ou de António Costa à liderança de um governo? Nesse aspecto, a paixão clubística é mais forte. Eu acho que o António Costa já cumpriu o seu mandato, já tem uma idade que lhe permite ambicionar estar pela Europa, provavelmente continuará presidente do Conselho Europeu, e o Bernardo Silva no Benfica seria uma novidade. O António Costa na política e no governo não seria. Agora mesmo para terminar a nossa Vichy Soares, chegamos à sobremesa de Alberto Campos Fernandes. Que música é que nos trouxe e o porquê dessa escolha? Olha, o porquê, começo logo por porquê, porque remete para aquilo que eu gostava que o pacto, o compromisso estratégico fosse feito, que era So Easy, e a cantora é a Olivia Dean, portanto, a Olivia Dean So Easy, assim seja a música como seja a construção de um acordo estratégico para a saúde em Portugal. Muito obrigado. Termina aqui a Vichy Soares, que regressa, como sempre, na próxima semana. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, with me that isn't the case.